vamos aqui retomar aqui nossos debates aqui no canal Transgressão, um canal que tem por objetivo aqui debater questões polêmicas que nós temos vivido e acompanhados no nosso país, né? Marlos, desde 2018, talvez um pouco antes para cá, principalmente a partir do momento que Jair Bolsonaro começou a se lançar como candidato à presidência da República, nós temos visto crescer no Brasil uma discussão em torno de direita e esquerda. Inclusive, nós aqui mesmo no canal Transgressão, nós já tivemos a oportunidade de conversar um pouquinho sobre direita e esquerda, o que é exatamente isso, né? Mas essa discussão, Marlos, de direita e esquerda, ela não era uma coisa tão presente nos embates políticos que nós vínhamos tendo desde a redemocratização do Brasil. Ganhou uma importância muito grande a partir deste momento que eu mencionei, que foi quando Jair Bolsonaro se lançou candidato à presidência da República. E de lá para cá, inclusive após a eleição dele, e eu diria que ele e seus correligionários têm insistido muito nessa fração da sociedade, né? Nessa fragmentação da sociedade, melhor dizendo, entre direita e esquerda. E eu, Marlos, mais uma vez aqui, me aproveitando um pouco de poder compartilhar contigo essa questão, da sua experiência e conhecimento e trânsito na área de ciência política, eu queria te perguntar, Marlos, como é possível, e como foi possível, né, um avanço tão expressivo no campo da direita no nosso país? O que contribuiu efetivamente para que isso pudesse ter acontecido e, inclusive, permaneça, de certa forma, presente ainda nos dias de hoje, quero dizer, nesse tempo em que nós temos um presidente de esquerda, como é o caso do presidente Lula? Feliz em estar aqui, tendo essa oportunidade de discutir com você. Você levantou uma questão extremamente importante. Aliás, essa questão ela já tinha sido levantada por uma das pessoas que assistiu o nosso vídeo anterior sobre esquerda e direita, em que ele observou que essa discussão de esquerda e direita, essa polarização que nós vivemos hoje no Brasil, é um fenômeno recente. E é o Bolsonaro quem dá ênfase e exacerba essa questão da direita, né, no Brasil. Em primeiro lugar, esquerda e direita sempre existiram. Ou pelo menos desde a Revolução Francesa, como nós discutimos ali no nosso vídeo anterior. Ela só foi ganhando corpo. Agora, essa polarização que existe no Brasil hoje, ela de fato é algo recente. Começou agora, com o bolsonarismo. Mas eu acho que antes de começar a discutir essas questões todas, nós teríamos que fazer alguns apartes, né, meu amigo Carlos Magno? Primeira parte que nós temos que fazer aqui. Quem hoje se diz de direita? Sempre se disse de direita? Quem hoje acha que é de direita? Sempre se achou de direita? Sempre se identificou com a direita? E vamos mais longe ainda nessa reflexão. Aqueles que se dizem de direita, a maioria pelo menos, eles de fato estão defendendo uma bandeira ideológica que diz respeito aos seus próprios interesses como classe social? Ou estão defendendo interesses de uma outra classe social? Interesses esses que, inclusive, vão contra os seus próprios interesses. Eu diria que hoje no Brasil, nós temos algo em torno de uns 30% da população brasileira, de eleitores pelo menos, que se dizem de direita. Um presidente da República, para ser eleito,
Ele precisa ter a maioria do voto dos brasileiros. Mas quem é essa maioria? Se nós formos fazer uma estratificação social e econômica desses brasileiros, quem é essa maioria? Onde que ela se encaixa nessa estratificação social? Para isso, meu amigo Carlos Magno, eu vou pedir para você prestar um pouquinho de atenção no gráfico que eu vou colocar aqui. Ele é de 2013, é do Datafolha. Se ele estiver desatualizado, é para pior. É só a gente lembrar que o Brasil havia saído do mapa da fome. E hoje o Brasil retornou ao mapa da fome, sinal de que as coisas pioraram. Mas vamos pegar esse gráfico aqui. Ali você pode observar que 46% dos brasileiros ganham até R$ 1.356, um salário mínimo, uma renda familiar. 20% de 1.300 e pouco a 2.034. Não chega nem a 2 salários mínimos. Só esse grupo, só esses dois grupos, eles correspondem a 66% das famílias brasileiras. Aí se nós formos um pouquinho mais para cima, nós vamos ver que 16% dos brasileiros ganham entre 2.034 a 3.390. Quer dizer, nós temos aqui quase 90% dos brasileiros recebendo até 3, 4 salários mínimos. 3. Né? Isso significa o quê? Que a maior parte dos brasileiros ainda é pobre e é formada por assalariados. E aqueles que não são assalariados, mas que recebem essa renda, são pequenos empreendedores, formais ou informais. Aí vem a grande questão. Um presidente, para ser eleito, precisa ter o voto da maioria. E os mais ricos da sociedade brasileira, se você voltar ali para o gráfico, você vai ver que 1% dos brasileiros, que estão no topo dessa pirâmide, eles recebem de 13 mil até 33 mil reais. E dali para cima não tem ninguém? Tem, mas esses são aqueles que têm uma renda, né, que chega a ser milionária, bilionária. Estão aqueles mega empresários, jogadores de futebol da elite, gente que tem muito dinheiro, algo que está acima, né, da realidade de qualquer ser humano comum. Então, o presidente, para ser eleito, ele precisa ter o voto da maioria. E quem é a maioria? A maioria é formada por pessoas que vivem numa condição socioeconômica que está lá na parte de baixo dessa pirâmide social. E aí vem a questão. A direita, como ideologia política, representa os interesses da maioria dos brasileiros? Em 2018... Bolsonaro foi eleito com um discurso de direita, se apresentando como um candidato de direita. A maioria desses brasileiros que votou no Bolsonaro votou realmente numa ideologia política que vinha ao encontro dos seus interesses? Aí eu respondo, meu amigo, não. A maioria dos brasileiros votou numa perspectiva política que vai totalmente na contramão dos interesses da maioria dos trabalhadores, dos assalariados, dos pequenos e médios empresários. E por que eu digo isso? Porque a ideologia de direita, ela representa o interesse de uma pequena parcela da sociedade. Eu diria que a direita representa os interesses de 1% da sociedade brasileira. E se não for, menos do que isso ainda. E você considera, Marlos, porque uma coisa que nós podemos observar nas campanhas, tanto na campanha de 2018, quanto posteriormente na campanha do ano passado, quando Bolsonaro tentou a reeleição, nós podemos observar que no discurso dele existe uma presença muito forte de argumentos de natureza moral. Você acha que é esse aí o canal
através do qual ele consegue se conectar exatamente com essa enorme parcela da população brasileira que você acaba de mostrar através dos dados apresentados, uma enorme parcela que, na verdade, com uma renda mensal de 3 salários mínimos, deveria ser muito mais próxima dos ideais e das propostas da esquerda, mas acabou se abraçando ao candidato da direita. Teria, nesse fenômeno, uma importância grande a essa questão da retórica moralista que acompanhou as propostas de governo de Jair Bolsonaro? A tua pergunta, Carlos Magno, ela remete a duas outras questões. Ou, para responder a tua pergunta, eu tenho que caminhar por duas outras estradas, duas estradas diferentes. Uma delas, quais são os valores que a direita defende? Quais são as propostas ideológicas, políticas, econômicas que a direita defende? Você é economista, meu amigo, você sabe melhor do que eu o que a direita defende. A direita defende um Estado mínimo, a direita defende a liberdade individual. Ai, Marlos, alguém pode falar, mas não é uma coisa boa a defesa da liberdade individual? A liberdade individual é uma coisa maravilhosa. A esquerda não é contra a liberdade individual. Só que o que a direita entende como liberdade individual é o direito de fazer qualquer coisa sem ter qualquer controle por parte do Estado. Então, quando você fala em liberdade individual dentro da perspectiva da direita, é a liberdade, por exemplo, das grandes empresas, das grandes corporações, dos grandes empresários, de fazerem o que bem entenderem sem a tutela do Estado. E o que acontece quando não existe essa tutela do Estado? Quando não existe essa preocupação do Estado em acompanhar o que o capital, o que o agronegócio, né? Quando eu falo agronegócio, estou falando do seu José, que tem lá uma chácara, uma pequena propriedade rural, onde ele produz verduras que são vendidas no mercado municipal. Não, eu estou falando da grande indústria do agronegócio. Quando eu falo de empresa, eu não estou falando do seu João, que tem uma oficina mecânica, ou do seu Pedro, que tem lá uma loja onde ele vende móveis. Eu estou falando das grandes empresas. É só se deixar por conta desse grande capital, se ele tiver total liberdade para fazer o que bem entende, nós vamos ver se repetindo constantemente e crescendo de forma exponencial o que nós temos visto ultimamente nos noticiários. Você deve se lembrar disso. Nós não temos visto inúmeros casos de trabalhadores em condições análogas à escravidão? Sim, sim, claro. Então, sem essa presença do Estado, regulando as relações entre capital e trabalho, estabelecendo limites para o que o grande capital pode fazer, sem estabelecer direitos dos trabalhadores, o que nós já vivemos uma situação, muitas vezes, de exploração do trabalhador. Se nós voltarmos ao início da Revolução Industrial, é lógico que a Revolução Industrial trouxe benefícios. É lógico que a Revolução Industrial gerou riqueza, mas muita dessa riqueza se deu às custas da exploração do trabalho de mulheres, de crianças, de salários, da ausência total de direitos. Se hoje o trabalhador tem direito a férias, se hoje existe um limite para você ingressar no mercado de trabalho, se crianças são protegidas, se homens e mulheres têm o direito de ganhar o mesmo salário por exercer a mesma função, isso se deve não a ações da direita. Pela direita, nada disso existiria, mas por ações da esquerda, por uma mobilização de sindicatos, de partidos políticos, de pessoas ligadas à esquerda, que estão muito mais preocupadas com ganhos sociais do que propriamente com o enriquecimento individual. Então, quando nós olhamos as propostas da direita, elas caminham nessa direção, na meritocracia, mas uma meritocracia em que as chances de vencer na vida não são iguais para todo mundo. Nem todos têm acesso a uma educação de qualidade, nem todos têm acesso à saúde.
Então, é uma meritocracia fundada numa falácia, numa igualdade que não existe, em que aqueles que têm mais poder aquisitivo estão largando muito na frente. É como se fosse uma corrida, em que você tem lá uma pessoa pobre andando de tico-tico e o mais rico andando de motocicleta. Quer dizer, então não há igualdade nessa competição proposta pela sociedade, né, pela direita, essa meritocracia da direita. Então o que a direita defende? Meritocracia, mas uma meritocracia em que a igualdade de condições não é a mesma para todos. Ela defende a liberdade individual, mas essa liberdade individual é no sentido principalmente de aqueles que detêm o capital de poderem fazer o que bem entendem sem qualquer tutela do Estado. Isso inclui o quê? A desregulamentação de toda a legislação trabalhista. Aliás, não foi isso que nós vimos depois da queda da Dilma, da ascensão do Temer e do governo Bolsonaro? Uma desregulamentação, né, de direitos trabalhistas, né, uma nova legislação trabalhista que tira dos trabalhadores direito, que é favorável aos grandes empresários. Então, a direita, ela não representa os interesses da maioria das pessoas, daquele que trabalha, daquele que vive do salário, do pequeno e do médio empresário. O que a direita defende é uma liberdade econômica, não necessariamente política, mas que gera uma desigualdade ainda maior. Agora vem a outra questão que você levantou. Como é que a direita, defendendo o interesse de uma minoria, contra os interesses da maioria, porque se dependesse da direita, não existiria saúde pública, Carlos Magno. Sim. A saúde seria paga. Sim, inclusive, atualmente, existe um candidato à presidência da República da Argentina, né, um candidato que se autodefine como sendo da direita, da extrema direita mesmo, e ele, inclusive, tem esse como uma das suas propostas, né? Ele quer acabar com a saúde pública, né? Acabar com o ensino público. Também, porque ele considera que isso o ensino público, na verdade, acaba servindo para a doutrinação da população. Então, ele quer acabar com o ensino público, quer acabar com a educação pública, e aí eu retorno, então, aqui a essa questão mais fundamental do nosso debate de hoje. Como é que a direita conseguiu alcançar uma população que, em princípio, deveria ter ojeriza dos candidatos de direita? Como é que isso foi possível? As políticas econômicas da direita não interessam à maioria dos brasileiros. Inclusive ideologicamente, politicamente, também não interessa, porque a direita tem uma tendência a ser autoritária. Então como é que a direita conseguiu se inserir? Como é que ela conseguiu convencer? Como é que ela conseguiu atrair, inclusive de forma fervorosa, eu diria até fanática muitas vezes, setores que, em tese, como você colocou, deveriam sentir ojeriza pelas propostas da direita. Não é pelas propostas econômicas, não é pelas propostas políticas, não é pela visão de mundo, não é pela visão de Estado. Porque se fosse por isso, essa população não seria seduzida pela direita. Então, a única forma da direita se inserir junto a essa camada da sociedade, dos trabalhadores, dos pequenos e médios empresários, é através do discurso moralista. Porque as suas propostas econômicas, as suas propostas políticas, elas não vêm ao encontro dos interesses da maioria. Então ela teve que encontrar um outro caminho para isso. E o caminho foi o discurso moral e o discurso religioso. Foi esse tipo de discurso apelativo, fundamentalista, levantando questões contra a comunidade LGBT, que acabou se tornando, né, um bode expiatório dos problemas vividos pela sociedade. Ela se levantou questões como a do aborto. Só que isso, em tese, não são bandeiras políticas que deveriam levar alguém a votar num candidato de esquerda ou de direita. Isso é um discurso moralista. E se nós buscarmos na história, Carlos Magno, quem é que fez esse tipo de discurso moralista para ganhar apoio da maioria da população? Uma dessas figuras históricas é o Mussolini, ditador de extrema-direita da Itália e que conduziu a Itália à Segunda Guerra Mundial. E qual era o lema do Mussolini, um dos slogans do Mussolini? Dio, pátria e família.
Ou seja, Deus, pátria e família. E quem é que recentemente se elegeu em 2018, usou esse mesmo slogan em 2022? Deus, pátria e família, para conquistar o voto da maioria do eleitorado. O nosso candidato de direita, de extrema direita, chamado Jair Bolsonaro, que por falta de propostas que venham ao encontro dos interesses da maioria da sociedade, mas precisava dos votos dessa maioria, fez uso desse apelo emocional, moral, religioso, deturpando o sentido da religião, deturpando o cristianismo, deturpando a religiosidade e, infelizmente, conseguiu convencer muitos dentro da nossa sociedade. E eu diria, algo em torno de 30% da sociedade brasileira caiu nessa falácia moralista da direita que hoje cresceu no Brasil com o bolsonarismo. Você veja que é um caminho que eu diria que nós precisamos explorar um pouquinho mais, Marlos. Até eu aproveito e já te convido antecipadamente para que a gente possa retomar um pouco esse assunto num próximo vídeo aí, que a gente possa falar um pouquinho mais sobre isso. Mas é uma questão muito polêmica, que merece uma reflexão mais pausada, né? Porque nesses assuntos de fundo moralista que você mencionou, você comentou, por exemplo, a questão do aborto, né? Então vamos aqui, só pegar aqui para a gente ver como a coisa é complexa e contraditória na própria argumentação desses políticos representantes dessa direita, especialmente de uma direita mais radical. Porque, simultaneamente, eles dizem que são defensores da liberdade, eles se colocam como defensores da liberdade do indivíduo. Eu me recordo, inclusive, que durante a pandemia dos anos de 2020 até 2022, mais ou menos, eu me recordo que uma das recomendações que foram feitas por parte de organismos internacionais, que foram adotadas também em outros países, era a questão do isolamento social. E para efetivar esse isolamento social, inclusive foi recomendado que até mesmo as igrejas permanecessem em cultos virtuais, para evitar exatamente a aglomeração de pessoas, que podia ser ali um campo para a expansão, né, a proliferação do vírus, etc. E o nosso, então, ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, ele se rebelou contra isso, dizendo, inclusive, que essa medida atacava o direito de ir e vir das pessoas, né? Elas não podiam ir a um templo adorar o seu Deus, etc, etc. Então, eles se fazem, assim, pelo menos retoricamente, representantes da liberdade dos indivíduos. Mas veja bem a questão do aborto. Independentemente aqui da opinião que nós temos a respeito dessa questão, o aborto, ele é um assunto de fórum íntimo, né? Então, quem precisa decidir se faz o aborto ou se não faz o aborto é a pessoa que está enfrentando a situação de uma gravidez, seja lá ela nas condições que forem, né? Mas é uma decisão de fórum íntimo, portanto, diz respeito, inclusive, à liberdade do indivíduo de tomar uma decisão. Não é a liberdade de ir e vir, não é a liberdade de se movimentar no espaço físico, mas é a liberdade de tomar uma decisão com relação à sua própria vida. E esses mesmos direitistas, defensores, ou supostamente defensores da liberdade, neste momento eles se rebelam contra a liberdade do indivíduo de tomar decisão a respeito de uma questão que é genuinamente pessoal, né? Então, veja, é uma questão polêmica que merece aí, talvez, uma reflexão um pouco mais alongada. Então, eu queria, desde já, Marlos, até te convidar para que a gente volte a falar
sobre essa questão aqui dos eleitores, né? Dos eleitores brasileiros que, em grande número, apoiaram Jair Bolsonaro e a sua candidatura, sabendo exatamente o que ele representava e sabendo, inclusive, que ele não podia representar os próprios interesses desse grupo majoritário da população brasileira, que foi demonstrado aqui através de dados, né? Foi mostrado que é uma população que, de certa forma, não faz merecer, pelo menos na visão dessa gente, né, grande parte dos frutos e da prosperidade da sociedade, da qual, inclusive, elas são determinantes, parte fundamental para que a sociedade possa prosperar como temos vivido no nosso país. Sem dúvida, meu amigo. Até a próxima. Até a próxima, Marlos. Um abraço.